Então, boa noite para todos novamente. Com muita alegria, nós estamos de volta em mais esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós vamos convidá-los para nos acompanhar na oração que antecede todas as nossas atividades. Vamos convidá-los para relembrarmos o Evangelho quando Jesus nos legara a oração que ficou conhecida como oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai amado, de infinita bondade, suplicamos as bênçãos para todos que nos encontramos na rede Amigo Espírita. Companheiros que se vinculam através da rádio Brasil Espírita, do site da Casa de Kardec aqui de Belo Horizonte. Todos que nesse momento nos irmanamos num só ideal, de aprender mais um pouco em torno das leis da vida, para servir melhor, desenvolvendo dentro dos nossos corações os princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade. E assim, nessa súplica, nós ainda endereçamos, Senhor, os nossos melhores sentimentos para todas as famílias aqui representadas, para todos os nossos irmãos em doutrina espírita, para os nossos parentes que se encontram distantes, em outras terras, no mundo espiritual. Que as bênçãos do amor verdadeiro possa proporcionar paz, serenidade, estímulo, boa vontade para todos os corações que te procuramos, Senhor, nas expressões crísticas que efetivamente vão emulando o nosso caminhar. Abençoe, Senhor, o nosso trabalho e que ao final nos sintamos reconfortados por estarmos aqui em Teu nome. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Caríssimos companheiros, boa noite para todos, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, de todos aqueles corações que estão sintonizados nessas frequências, e também a você, querido companheiro, que irá acessar a estas gravações posteriormente, quando vamos disponibilizá-la através de todos os sites que fazem parte dessa grande rede de fraternidade. Assim, nós vamos dar por iniciado mais um programa, Amor e Sabedorias de Emmanuel. Gostaria de inicialmente endereçar
Um abraço especial ao José Aparecido, coordenador do nosso trabalho, em parceria hoje com o Arnaldo, que nos oferece os recursos técnicos e as vibrações, nos auxiliando aí no empreendimento. Nosso trabalho sempre se pauta nos princípios da equipe, para que todos possamos oferecer os recursos que nos competem, que temos condições, mas que acima de tudo você, amigo espírita, possa receber aquele recurso doutrinário que venha esclarecer nesse momento tão importante das nossas vidas. Endereço um abraço especial ao nosso amigo André Sobreiro de São Paulo, que carinhosamente, gentilmente, esteve aqui com vocês na última semana para dar continuidade ao trabalho face ao impedimento pessoal, doutrinário, que assumimos aqui em Belo Horizonte, e ele deu prosseguimento com muita desenvoltura. Hoje eu tive a alegria de ouvir o trabalho que ele realizou com vocês, a partir do livro que estamos estudando, Leis de Amor, que foram perguntas elaboradas pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, endereçadas ao benfeitor Emmanuel. E Emmanuel atendeu as perguntas através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos trabalhando no capítulo 5, intitulado Obsessão. E o nosso companheiro André, na última semana, ele trabalhou as questões de número 8ª até a questão de número 11ª. Nós vamos reler a questão 10ª em diante. Aproveito para endereçar um grande abraço à nossa amiga Cláudia, que está aí nesse pique total aí na programação da Rádio Brasil Espírita. Um beijo no seu coração, Cláudia, e para todos os ouvintes desta emissora tão amiga, aí nessas terras abençoadas aí das Alagoas. Vamos lá, eu vou reler a questão de número 10ª, 11ª, para a gente pegar a sintonia do trabalho. Vamos lá. Aliás, me perdoe, eu vou ler a partir da questão 9ª. Desculpe, Arnaldo, mas ela é importante para a gente. Vamos lá. Em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Resposta do benfeitor Emmanuel. Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem ou para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. É preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir para as próprias melhorias? Resposta: sim. As correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, expressando potenciais de energias para realizações que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou para o bem. Questão 11ª. Qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação no fenômeno obsessivo? Resposta: cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Então, rapidamente, apenas perpassando aqui o caminho que André já seguiu, acompanhando o pensamento de Emmanuel, na questão 9ª, vem definir para nós que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem ou para o mal. E é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Me recordo da fala do André, quando ele ressaltou o sermão profético, e ele,
de uma forma muito inspirada, resumiu o sermão profético na palavra vigilância. E é isto mesmo. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo nas quintas-feiras, durante várias semanas, sobre o sermão profético. Áudios esses que estão disponibilizados na Rede Amigo Espírita. Aonde Jesus vem nos alertar. Quando apresenta-se diante do templo, definindo que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. E aconteceria uma série de movimentos que representariam uma transformação do psiquismo nos grandes movimentos da história da individualidade e da humanidade. E que, em todo o processo de transição, é necessário, é imprescindível, é impostergável que possamos agir com prudência. Vigilância e oração, essa é a equação. Vigiar, prestar atenção no nível de sintonia que se estabelece a partir das correntes mentais que nós elegemos por escolhas. A nossa mente, ensina Emmanuel, é um espelho que tem a função de refletir. E como no processo de reflexão, nós podemos então refletir o que dimana da nossa própria intimidade, nesse campo mental, que é o campo da consciência desperta, como também refletirmos aquelas ondas mentais que nos visitam. Com isso, se estabelece uma verdadeira alavanca. Quando é para o mal, nos projeta aos lances deprimentes da obsessão, que podem nos atingir em qualquer condição e em qualquer tempo. Nos foi sugerido que, ao ler essa pequena introdução, a gente pudesse trazer um conceito kardeciano, só para que a gente possa estar bastante afinizado com os termos. Porque eu sempre lembro que nós desenvolvemos esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, para, com o auxílio de Emmanuel, nos reportarmos à codificação espírita. Porque Emmanuel foi fiel em todos os movimentos em que apresentou para estudar, para nos ensinar, uma fidelidade kardeciana impressionante. Então, no livro Obras Póstumas, exatamente no item 56, tem uma definição muito interessante sobre obsessão. Rapidamente, a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, no seu corpo espiritual, como se for um manto, interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito então se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu. Vou abrir um parênteses. Como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade. Falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Se o espírito é bom, sua atuação é suave e benfazeja. Não impele o indivíduo senão à prática dos atos bons. Se é mau, força-o a ações más. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia. Paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada d'água. Falo, pensar, falar, agir em seu lugar. Impele-o ao seu malgrado a atos extravagantes ou ridículos. Magnetiza-o em suma. Lança-o num estado de catalepsia moral, e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produz em graus muito diversos de integridade. A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão.
É de notar-se que nesse estado o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele o obrigasse a mover, contra a vontade, os braços, as pernas e a língua. Então nós trouxemos mais um conceito, uma definição da obsessão, para que a gente possa entender que quando ela se estabelece, então, dentro desses planos, de um intercâmbio vibracional, psíquico, através das linhas tênues do nosso corpo espiritual, o indivíduo obsedado, então, pode se tornar um joguete da vontade, de uma vontade mais contumaz, mais intensa, e ele pode cair tanto no campo no comportamento ridículo, como pode chegar nas raias das depressões, das doenças. Eu estou vendo um comentário aqui no chat da Sheila de Paterno, nossa querida amiga Sheila, que está conosco aí desde o primeiro dia do nosso primeiro estudo na sala conferência. As coisas ruins que acontecem quando ele era encarnado está acontecendo agora no lar de minha mãe. Ela está contando um caso pessoal, ou seja, desarmonia no lar e até mesmo a vontade de tirar a vida entre os irmãos devido a drogas. Estou pregando muito e ele deixa ódio. Ela está contando um caso pessoal. Sheila, nós vivemos no nosso dia a dia, nos dramas, nos lares, nas famílias, na sociedade, exatamente a repercussão de todo esse processo de um intercâmbio entre as almas e, no caso da obsessão, nos levando a dificuldades muito sérias. Mas tudo isso nos chama a atenção quando Emmanuel vem definir que o pensamento é a alavanca de ligação. Por isso é que o trabalho da doutrina espírita é clarificar o nosso entendimento, procurando compreender a importância, a pujança que é o nosso pensamento, pois ele é vida, como ele pode levar à morte, no seu sentido das dificuldades psíquicas. Na questão número 10ª, é preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir para as próprias melhoras? E é exatamente o que a gente está dizendo. A partir do momento em que se percebe a questão das correntes mentais como um fator, um fenômeno tão evidente quanto correntes elétricas, que expressam potenciais de energia para a realização, que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou para o bem. Então aqui Emmanuel vai utilizar direção. O pensamento, ele é direcionado. Ele pode ter um propósito. E ele tem uma vontade que efetivamente é o fator impactante, é a gerência que determina a nossa organização mental. Então nós podemos endereçar o nosso pensamento, que é a energia eletromagnética, sempre para atender os nossos objetivos. Então aqui chega para nós a reflexão que entra o conteúdo evangélico na doutrina, quando Jesus se apresenta no seu sentido simbólico, espiritual, nos convidando a compreender a importância do amor. Sereis reconhecidos por muito vos amardes. Então é necessário amar para ter sentido a vida e com isso nos programarmos, nos organizarmos, nos disciplinarmos. Porque sem o ingrediente do sentimento não adianta a teoria, não adianta ficar debatendo, porque não vamos sair do lugar, ok? Então são pontos que chegam para nós com muita pujança. Eu estou vendo o Arnaldo no chat com uma participação sempre muito lúcida e muito eficiente, dizendo: me diga com quem tu andas, diga-me onde está o teu coração e eu te direi onde está o teu tesouro. Ah, ok, o Arnaldo está citando o Evangelho. É isso mesmo, Arnaldo, porém só está invertida a frase. Aonde está
ou aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Tesouro, ideal, filosofia. Coração é o sentimento. É a ciência já se planificando. Então, para a gente pensar. Porque você pode até estabelecer uma onda mental, buscar, bater, mas não ter todo o envolvimento de sentimento nisso. Por isso é que os Espíritos são unânimes em nos dizer que nós somos conhecidos não pela nossa condição de pensar, mas sim pela nossa posição no sentir. Nós podemos maquiar, podemos falar, discursar, nos apresentar, ocupar algumas posições. Mas o que vai garantir a nossa permanência é exatamente essa produção do nosso sentimento. Não sei se nos fizemos claro nesse sentido. Podemos passar? A Sheila está dizendo carinhosamente, Sheila, é muito, muito sensível, muito sensitiva a sua participação. Agora entendo porque Deus me colocou nesta rede amiga, para entender tudo isso melhor. Minha irmã, e não só para entender, se você me permite, aí nessa região abençoada da Itália, mas para que a gente possa intercambiar como amigos também, porque é de um valor inestimável. E quando a gente cria um vínculo, quando se estabelece uma sintonia amigável, as barreiras se quebram e a gente abre mão dos preconceitos e entramos assim meio como que de cabeça no processo do aprendizado. Não é isso? Gostaria de abraçar a todos que estão chegando na sala conferência nesse momento, os amigos que estão sintonizando com a Rede Amigo Espírita e que estão também linkando aí nesse portal bendito que é a Rádio Brasil Espírita. Nós estamos aqui com mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vamos para a questão de número 11? Qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação no fenômeno obsessivo? Resposta do benfeitor. Cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representa eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Observemos bem como o pedagogo Emmanuel expõe um pensamento de uma forma sintética, porém com profundidade. Aqui ele está falando de uma sequência do desenvolvimento, ou melhor, da atividade do nosso psiquismo. Ele está dizendo o seguinte: cada um de nós, quando ele fala cada um de nós, ele individualiza, a definir que todos nós somos responsáveis. Todos. Somos, portanto, acumuladores. Nós vamos acumulando. Acumulando o quê? Forças. Aqui ele está dizendo, construtivas ou destrutivas. Que geramos. Aqui ele já nos coloca para pensar. Você vai acumular o que você gera. A gente costuma ler rápido e não prestar atenção. Você acumula o que você gera. Então, com isso, nós estamos falando aqui de toda uma produção de uma indústria, que é o nosso psiquismo. Então, Emmanuel vem falar que nós vivemos dentro de um campo que é a nossa consciência desperta, que é a nossa morada espiritual. Aí eu vou conjugar com o Evangelho. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou trazer a casa do Pai para o mundo íntimo. O Pai aqui sou eu, é você. Vamos estudar Evangelho com doutrina espírita. A gente sabe, Kardec explica,
capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o universo, e o papel era esse mesmo. Agora nós estamos trazendo para o mundo íntimo. Então o Pai é você, porque você é um co-criador. E nessa casa há muitas moradas, que nós vamos trabalhando em todas elas, como gestores, como patriarcas, como coordenadores. E vamos produzindo. E na medida que você produz, você acumula. Porque você passa a se nutrir desta produção. Você se sustenta, você se garante. Você imobiliza recursos que podem trazer para você saúde, bem-estar, paz, como você pode trazer para dentro de você mesmo um monte de sujidade. Então, para a gente pensar, então, aí ele vai dizer, a partir dessa produção, que existe desejo, palavra, atitude e ação, que representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos, no rumo dos semelhantes. Então, nesse momento aqui, com vocês, se vocês me permitem, eu gostaria de interromper até a sequência, para dizer o seguinte: se a partir do momento em que nós vamos produzindo e vamos acumulando forças interiores, nesse processo, nós vamos buscar nesses recursos acumulados aquele produto, aquela semeadura que eu vou lançar no ambiente externo. E quando eu vou buscar no meu celeiro uma produção que eu vou lançar no universo, o lançar que vai se dar pelo um desejo, uma escolha, e quando você escolhe, você vai plasmar a palavra. A palavra aqui é o simbolismo do pensamento. Escolheu, você pensa. E o pensamento é vida, certo? Você pode dar imagem para ele, cor, sentido, direção, cheiro, peso, dinâmica, ok? Aí ele está falando, desejo, escolha, palavra, pensamento. Aí vem em sequência o quê? A atitude. A atitude que efetivamente vai anteceder a operacionalidade, que é a ação. Então aqui nós poderíamos ficar estudando essas 4 situações, essas 4 condições, mas o que vale para nós é pegar a ideia principal. E eu vou convidar vocês a estudar em casa o livro Pensamento e Vida. Porque aqui Emmanuel está falando de uma forma muito simples, muito sintética. O que ele coloca na magistral obra intitulada Pensamento e Vida. Que é um livro que Emmanuel, no prefácio, a gente costuma passar pelo prefácio, né? E vai lá para o conteúdo. No prefácio, o Emmanuel define que o livro Pensamento e Vida é uma obra que são assuntos, são temas que são discutidos no mundo espiritual para preparar pessoas, corações, para reencarnar. E a gente está reencarnado aqui, tem um livro desse, e a gente prefere ficar lendo os xaropinhos. Eu acho que eu perdi a pose, né? Desculpe. Tem hora que escapou ali, a gente brinca. Tem que brincar, né? Porque não tem coisa mais interessante que ficar emocionado com os romances. E muitas vezes a gente deixa algumas obras que poderiam ser mais astros. Para a gente ficar na periferia do que efetivamente não promove. Vamos continuar, porque senão nós nos perdemos aqui. Então, a partir do momento em que você endereça para o semelhante, você também atrai do semelhante. Aí é obsessão, ou é promoção. Então, nós trabalhamos com o que endereçamos para os semelhantes, que é produção pessoal. Tem o seu cheiro, o seu jeito, a sua especificidade, a sua característica, o seu dom. E a partir do momento que você lançou, está na lei, está escrito na lei.
você tem que recolher. Eu não sei se ficou claro. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Ou seja, nós temos que prestar atenção na performance do psiquismo, para não se perder na hora que vai estabelecer o pensamento, a atitude, a palavra e a ação. Gente, eu fico preocupado porque esse tema, se a gente não tomar um cuidado com ele pode ficar filosófico demais, ele pode ficar árido. E a gente gosta de trabalhar com simplicidade, porque o nosso objetivo é tentar trabalhar com todos. Então eu faço a pergunta, está ficando claro o trabalho? É muito importante isso. Então eu vou pegar aqui uma ajuda, vou buscar uma ajuda da Sandra. A Sandra que não identificou de qual cidade, mas ela está dizendo, muitas vezes nossos pensamentos são de bom conteúdo vibratório. No entanto, devido aos nossos medos acumulados ao longo da vida, surgem pensamentos negativos. Aí o Sindival está dizendo assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a cólera, que nasce um espírito mau no corpo frágil e um espírito manso num corpo frágil. É a obsessão e a evolução no processo vivencial. Informação, aí você desculpa, Sindival, eu não peguei o seu pensamento. Mas a Sandra, vou voltar a Sandra, você pode ter um bom pensamento, sim, elevado, mas de acordo com os medos, as dificuldades, você pode transformá-los em projeções negativas, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por isso é que nós temos que avaliar o tempo todo o que nós estamos produzindo e o que nós estamos fazendo, o que nós estamos utilizando desta produção para garantir o nosso bem-estar ou as nossas dificuldades. Não é isso? Bom, o Marco Aurélio de Belo Horizonte, lá da FEAC, Marco Aurélio, um grande abraço, meu amigo. Ele está dizendo que o vigiar e orar é importantíssimo na operação dos pensamentos. É isso aí, meu querido. É isso aí. E a Cleusa de Portugal está concordando com o Marco Aurélio. É isso aí, meu amigo. Cleusa, que bom que você está aqui conosco, tá? Eu peço aos amigos que quando entrarem na sala conferência, que não deixem de colocar as suas cidades, para que a gente possa endereçar o abraço afetuoso, e inclusive nos inspirarmos, conversando com pessoas, com corações que estão em muitas partes desse abençoado planeta. Vamos continuar. Pergunta número 12. Quais as consequências para quem se detém em qualquer aspecto do mal? Essa questão é a que deveríamos ter iniciado. Quais as consequências para quem se detém em qualquer aspecto do mal? O que vocês acham? Antes de ler Emmanuel. Qual as consequências para quem se detém? Muito interessante a pergunta, porque ela já diz muito. Quais as consequências para quem se detém em qualquer aspecto do mal? Porque se fosse o bem, ela não estaria se detendo. Pegaram aí? Porque o bem é dinâmico. O bem é a operação nossa, do nosso ser, em sintonia com o que nós estamos esposando, com o que está vertendo do alto, com aquela conversa íntima com a nossa consciência. Por isso é que Paulo de Tarso, na carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, é um texto que eu uso muito, ele diz assim, deixa eu formatar o texto, ele diz assim, fazei bem. Nesse trecho da carta ele não diz fazei o bem. Ele nos convida a fazer bem. Porque quem faz bem, faz o bem. No bem ele já sintonizou. E eu também, carinhosamente, costumo brincar com os amigos dizendo, e o fazer bem não é só no centro espírita, não. Aí pode até ser fazer o bem para o semelhante. Mas nós temos que aprender a fazer bem. Por exemplo, você trabalha na repartição pública. Aquela função sua você tem que fazer bem. Ela vai te
te trazer bem-estar. Redundou? Se você é um namorado da sua esposa, namore bem. Não namora mais ou menos, não. Seja romântico, seja carinhoso, seja presente. Se você é um trabalhador das hostes espiritistas, faça bem a sua tarefa, vá com alegria, vá com devotamento. Se você vai ajustar a cadeira, ajusta a cadeira bem. Se você vai passar roupa, passe bem. Enfim. E essa dinâmica, ela vai nos libertando. E com isso vamos vencendo as próprias influências que nos visitam para impedir a realização da ação qualificada. É isso aí, Sheila. Nós devemos, o Juliano de Bruxelas, na Bélgica, ele está dizendo, se não fazemos o que gostamos, ele ficou desajustada a frase, mas deixa eu entender o que ele está dizendo. Se não fazemos o que gostamos, devemos amar o que fazemos. Tá, ele fez um trocadilho, né? É isso aí. Nós devemos gostar do que a gente faz. Isso é muito importante. E com isso, a gente, por certo, encontramos muitos recursos para sobrepor aquelas influências negativas que insistem em obliterar a ação. Questão de número 13. Qual a relação entre as manifestações do sentimento aviltado e os desequilíbrios da personalidade? Vamos lá a resposta. Todas as manifestações de sentimento aviltado, quais sejam, calúnia, maledicência, cólera, ciúme, censura, sarcasmo, a intemperança, a licenciosidade, estabelecem a comunicação espontânea com os poderes que os representam nos círculos inferiores da natureza, criando distonias e enfermidades, em que se levantam fobias e fixações, desequilíbrios e psicoses, a evoluírem para a alienação mental declarada. Queridos amigos, nós estamos diante de uma resposta que, ao nosso ver, ela tem todo um conjunto de etapas que foram desenvolvidas ao longo do estudo deste capítulo, para não dizer do livro, até agora desenvolvido no nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Mas é muito sério quando ele vem nos dizer que o sentimento aviltado, todas as manifestações que envolve, como ele cita, calúnia, maledicência e etc., ele vem dizer que estabelecem essas manifestações a comunicação espontânea com os poderes que os representam. O que ele quer dizer com isso? É muito importante entender o literal para a gente ir para a parte psicológica e depois espiritual. Quando desabrocha uma onda mental vinda de um coração e que ela tenha esse poder insinuador que envolve calúnia, maledicência, cólera, ciúme, censura, sarcasmo, ou intemperança, ou licenciosidade, ela por si só já é um
uma onda vibrátil de muita intensidade e de baixa frequência. E quando essa onda encontra o espelho da mente de um outro coração, né? De um outro companheiro, para qual está sendo endereçado, ou seja, um outro companheiro que se torna o foco para que haja esse endereçamento, por exemplo, do sarcasmo. Se do lado de cá o espelho se posicionar com interesse ou desprevenido, ele recebe o impacto que de uma forma espontânea, né? De uma forma espontânea, estabelece uma comunicação, fecha um circuito. O que pode criar, ou que em geral cria, distonias, enfermidades, das mais simples, até se levantar fobias, traumas, que podem ser fixados. Observem a sequência, como Emmanuel vai respondendo. Ou seja, são desequilíbrios, psicoses, que podem chegar nas raias até de uma alienação mental declarada. Então vamos pensar, vamos refletir juntos, amigos. Nós estamos num processo citado aqui desde o início, um processo de transição espiritual no planeta. Ou seja, estamos todos, humanidade planetária, somos mais de 20 bilhões de espíritos que estamos vivendo testemunhos no plano da Terra, encarnados, melhor dizendo, e nas ambiências espirituais. Somos uma família, somos as ovelhas, somos os cordeiros, como queiram, para não dizer que de vez em quando somos lobos, né? Vestidos de ovelhas, mas isso é um detalhe, né? Que estamos todos necessitados de um roteiro. E a humanidade já sabe que o roteiro é Jesus, o Cristo. Por mais que o indivíduo esteja internado numa reencarnação, que ele se apresente indiferente ou rebelde, na ociosidade ou na indiferença. Todos os espíritos que estão no planeta Terra sabem que nós precisamos do Cristo. E esse momento de transição que passou a humanidade em várias etapas, agora é um momento muito intenso. É uma transição que que nós podemos assim interpretar através da revelação dos Espíritos no livro A Gênese de Kardec. E devemos tomar muito cuidado com o que a gente anda lendo e escutando sobre transição. Porque encontramos misticismos, encontramos dificuldades, encontramos textos até escritos com boas intenções, mas a fonte é a codificação espírita. Vamos tomar cuidado para a gente não perder o foco. Estou dizendo que está errado o que escreveram, eu estou dizendo que a gente precisa de primeiro conhecer a fonte aqui, Kardec, para depois a gente caminhar pelas sendas que o mundo apresenta. Mas eu vou voltar, que isso não é o meu objetivo aqui. É claro para todos nós que nunca foi tão intenso. A começar pelo próprio efeito Schumann, desta sensação do tempo ser curto. Os pesquisadores estão tentando nos mostrar aí que um dia de 24 horas, para nós hoje, a sensação é que ele tenha 14 horas. Então, nós temos que tomar cuidado. Inclusive, até o que a ciência diz.
mas que é porque a ciência está correndo atrás para provar. E nós temos que acompanhar. Então estamos formando um senso crítico. E as verdades elas vão se transformando naturalmente. Então onde que a gente quer chegar? O momento é muito intenso. Nós estamos aqui juntos estudando o Espiritismo. Porque a vida está pegando. A lei está nos exigindo. Que lei? A ira divina. Vocês já leram o livro Apocalipse? Ira divina. O Antigo Testamento, o Deus dos exércitos. E na realidade são expressões simbólicas que vão definindo de como a lei natural nos devolve as alinhadas, os pensamentos eletroímãs, os sentimentos que nós endereçamos ao longo do tempo e do espaço. Então agora é como se nós fomos recebendo tudo que nós semeamos gradativamente, mas nunca como agora nós recebemos tanta devolução, porque é um momento de dizer assim, sim, sim, não, não. Porque está inserido no Evangelho que o vosso dizei sejais sim, sim e não, não. Porque o que exceder a isso é de procedência maligna. Não tem meio termo. Na gíria popular, ou vai ou racha. E a gente, muitas vezes, nós estamos protelando e a vida está dizendo, defina, escolha, vamos. E como a gente muitas vezes não resolve, por conta dessa incipiência, desse medo, dessa angústia, dessa melancolia. Vocês já estudaram o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto que fala da melancolia? Melancolia. Nós fizemos um estudo essa semana, está postado na Rede Amigo, lá no Grupo Sheila, aqui em BH. Melancolia. Aliás, foi no dia que o André estava nos substituindo aqui, viu, André? Obrigado, estou vendo você na sala aí. Você foi muito feliz na exposição. E eu gostei da síntese do sermão profético, palavra vigilância. Depois eu vou discutir essa com você, gostei. Mandou bem, como diz os jovens, né? Melancolia muitas vezes é o resultado da pressão em que o psiquismo ele procura se libertar. Dentro de um automatismo natural do instinto de conservação. Só que nós não podemos abandonar o barco. Aí a gente acaba ficando melancólico. É como se o espírito quisesse se desfazer do corpo e ir para uma outra realidade que ele tem certeza que existe. Para os planos da felicidade. Alma liberta. Mas nós não podemos. Porque nós temos que resolver essas questões que nós estabelecemos, projetamos nas afirmativas ilusórias do passado. Ai, Jesus. Então, vamos pensar. A pressão está batendo em todo mundo. Aí eu costumo brincar, só para a gente dar uma risada, aqui em Minas, né? Se eu for visitar aqui o sertão, mais sertão, lá nas montanhas, lá de Minas, lá onde que o asfalto ainda não chegou, você vai sentar lá para conversar com um caboclinho lá que está olhando para a roça dele. Aí você fala assim, ô fulano, onde você vai? Ele fala assim, aguenta a mão aí, porque o trem está apertado, não estou tendo tempo para bater papo, não. Ô José, vem almoçar. Mulher, faz o almoço rápido aí, porque o negócio está pegando aqui na roça. Está todo mundo debaixo de pressão. E pressão espiritual. Porque nós estamos sendo cobrados, inclusive, por aqueles seres que nós prejudicamos. E a alavanca para sintonizar com eles, ela está assim pronta. E o tempo todo a gente se permite sintonizar com eles. Esse é o ponto. Então, por que estamos vivendo fobias, fixações, desequilíbrios, psicoses? Porque o momento nosso é de trabalhar com eles. Graças a Deus, agora eu acho que eu cheguei lá. E na programação eu só fiz uma questão. Questão número 13. E eu gostaria de pedir rapidamente a permissão de vocês, porque eu não vou falar das psicoses, porque nós já temos muitos profissionais abalizados para
explicarem cientificamente cada uma delas. O nosso compromisso em doutrina espírita na atualidade é com o Evangelho. Porque não dá para falar de doutrina sem Evangelho. E você que quer estudar Evangelho no Centro Espírita, primeiro você estuda a doutrina. Porque senão você vai fazer teologia, exegese. Como a gente tem visto alguns amigos interpretando o Evangelho, sem profundidade. Cuidado. A cura de um lunático. E não estou dizendo que nós aprofundamos. Nós estamos dizendo que Emmanuel, como um líder espiritual que representa um séquito de espíritos de altas expressões ligados ao Cristo, vieram designar para nós, quanto movimento espírita, a importância de levar o Evangelho para o mundo sob a luz do Consolador. Capítulo 17 de Mateus, versículo 14. Eu vou invadir um pouquinho o tempo, Cláudia. Me perdoe, minha querida, porque eu sei que eu tenho que cumprir o horário com você. Mas qualquer coisa você interrompe a frequência e depois a gente faz um ajuste aí com os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Capítulo 17, versículo 14 ao 23. Vou ler rápido. Vamos ver se vamos ter fôlego. A gente está ficando mais velhinho, né? Vamos lá. A cura de um lunático. É um texto que em Lucas, particularmente eu gosto desse texto mais em Marcos, porque ele é mais detalhado. Mas escolhemos Mateus porque o tempo aqui é apertado. Capítulo 14 está inserido assim. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: vamos lá. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que na realidade, na interpretação mais próxima do grego, e repreendeu Jesus o espírito sofredor, ok? Vamos buscar na fonte para a gente não ficar aqui no demônio, no Satanás, e perdido em teologias, em dogmas. E repreendeu Jesus o espírito sofredor, que, por consequência, saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de espíritos sofredores não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eu vou ter que, obviamente, trabalhar apenas o primeiro movimento dessa passagem. Gostaria muito de ficar aqui semanas com vocês, versículo por versículo. Mas vamos lá. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Nossa alma hoje, nós suplicamos e nos colocamos de joelhos como esse homem. E o interessante é que esse homem não tem nome. É um homem. Se não tem nome, ele não tem personalidade. Não, o texto aqui trata de uma individualidade que está sangrando na periferia, que está doente. O filho que está doente, na realidade, é a produção dele. E esse homem está percebendo. Ele está percebendo que essa produção só está trazendo dificuldades. E o ato de se ajoelhar é de sabedoria, não é de submissão. O ajoelhar aqui
É o que nosso espírito, nesse momento, precisamos de fazer. Por quê? Os diagnósticos, as psicoses, não é? As calamidades, as enfermidades que nos visitam e as respostas que o nosso psiquismo está dando, ela já está mais do que elaborada por nós. Entra no Google, na internet, que você vai ter resposta para todas as suas perguntas frente às dificuldades que vivemos na intimidade. Mas o Google não vai apresentar nenhuma solução como essa que Mateus está nos revelando. Colocar-se de joelho. E, acima de tudo, reconhecer Senhor, se colocar diante do eterno, do imutável, das leis soberanas, que são inderrogáveis. Mas, diante dessas leis, buscarmos por sintonia, vibratio, sintonia de ideal, de sentimento, a misericórdia. Por isso é que nós estamos aqui como amigos, nos abraçando, para procurar harmonia, como está sendo colocada no chat. A harmonia para mergulharmos na metanoia da mudança mental proposta pelo precursor, que é a doutrina espírita, para a gente sentir a misericórdia. E suplicar por essa produção. Reconhecer que os nossos frutos não estão sendo bons para a nossa tranquilidade. Esquece o seu filho, esquece a sua produção no centro espírita, esquece a sua produção lá na sociedade. Nós estamos falando aqui da sua produção íntima. Vamos mergulhar. E aqui a condição é de lunático, desequilibrado, fora do centro. O que ocasiona sofrimento, gente. A humanidade clama, a humanidade sofre. Visita os ambientes mais alegres, que depois que terminar o horário da madrugada, ou a festividade, você vai encontrar almas em sofreguidão, porque não encontraram a alegria que foram buscar, a não ser encontrar prazer. Vamos pensar por quê? O sofrimento nos coloca numa condição, muitas vezes, de cair no fogo e muitas vezes na água. O fogo é o da transformação. Sim, são os embates do caminho que nos colocam em situações de ter que rever a duras penas. Mas a misericórdia nos oferece também o mergulho na água, que é a reencarnação, que é esse movimento que nós estamos propondo aqui agora na Rede Amigo Espírita, nos banhar na água lustral do Evangelho, beber da água que a mulher samaritana foi buscar no poço de Jacó, e ela não seria saciada na sua plenitude. É a água que só o amor e que só a transformação pode ofertar. Então nós temos muitas reencarnações, mas nós temos também dentro das reencarnações os ciclos. E nós gostaríamos aqui, André, com a sua vibração, e eu estou percebendo que você está acompanhando aí nos detalhes, a humanidade está nesse movimento. Numa encarnação, nós estamos mergulhando no fogo, nós estamos mergulhando na água. E é um instante de tantas definições que nós temos que tomar cuidado para não julgar, para não atacar, para não abusar, não censurar ninguém. Porque, como eu escutei de um amigo espiritual ontem pós-reunião, ou durante a reunião mediúnica, nós estamos vivendo um momento que as máscaras estão caindo naturalmente. Não consegue mentir muito tempo. Deu aí? Aí a gente vai entender por que a gente está vendo, para não dizer olhar no espelho, quantos corações derrapando, instituições se complicando. Nós estamos vivendo, observem o que está acontecendo no painel externo. Eu não vou citar, não vou listar, para não entrar numa fenda que eu não tenho autorização.
mas as próprias religiões, as próprias instituições que representam a religiosidade estão nos dizendo. A doutrina espírita, o movimento espírita está passando por profundas transformações. Quantos líderes estão desencarnando? Quantos companheiros que deixaram rastros de luz estão partindo? Está havendo uma renovação? Não tenha dúvida. Mas ao mesmo tempo nós estamos percebendo uma total ausência de lideranças que apaziguam, companheiros que tomam a ponta, que têm envergadura moral para segurar. Nós estamos vivendo um momento de carências. A própria produção de trabalhadores espíritas no movimento, o total desconhecimento da doutrina espírita. Você observa movimentos, agora surgiu um movimento aí atacando a obra de Emmanuel. São os modismos, que eu até entendo, porque quando o Chico desencarnou, nasceu um movimento para santificá-lo. Aí agora está acontecendo um movimento contra a santificação do Chico. Antes era reforma contra a reforma. Só que muitas vezes a gente vê comportamentos que são de companheiros absolutistas, fanáticos. Nós estamos num momento, queridos amigos, em que a semeadura foi livre e a colheita está sendo obrigatória. Qual o nosso papel na rede Amigo Espírita? Nessa frequência do bem, é estimular a todos, primeiramente, a sermos irmãos, amigos. E quando nós usamos a linguagem evangélica, nós também recebemos críticas, porque falam que novos jesuítas, novos padres estão nascendo. E eu não tenho dúvida que eu estou nessa fileira, porque eu sou de uma escola de evangelho, de muita doutrina espírita. E como eu sinto falta daqueles que foram meus professores, como Honório Abreu, como Pera Alva, para falar de uma geração que desencarnou há pouco tempo, como Arnaldo Rocha. Quantos? Eu não vou mergulhar no passado, porque aí eu vou ficar aqui listando nomes. Mas a história aqui da União Espírita Mineira de Belo Horizonte, de um movimento espírita extremamente tradicional, foi muito pródiga de educadores. E o nosso papel hoje, com todo o respeito, com todo o carinho, é estar falando para vocês, queridos irmãos, sobre a necessidade da gente de estudar a doutrina espírita e dar a vida por ela, para que a gente possa permitir que a doutrina espírita entre dentro da gente, porque nós já entramos para dentro da doutrina. Agora é necessário que a doutrina entre dentro de nós, para que a doutrina possa sair de dentro de nós através das atitudes. E a Rede Amigo Espírita tem esse compromisso. E graças a Deus, o Zé Aparecido, que foi o idealizador, e hoje, a cada dia que passa, esse grupo só vai aumentando. Hoje estamos caminhando aí para mais de 33 mil associados. Observem o que é isso, gente. Isso é de uma responsabilidade tamanha. E por isso estamos aqui para dizer, como Rede Amigo Espírita, que possamos nos fazer discípulos de Jesus. E para tal, precisamos de nos amar uns aos outros, como Ele nos amou. E estando sintonizado nos seus propósitos, com fidelidade. Porque fé é comprometimento. Fé não é crença. Embora ela também faça parte do nosso aprendizado. Acreditar no seu potencial. Como escreveu Raul Seixas, ter fé em Deus, tenha fé na vida. Tenha fé no seu potencial. Tenha fé que o amanhã vai ser muito melhor do que foi o ontem. E de mãos dadas, como ensina Kardec, formando um só corpo, um todo harmonioso, seremos um feixe de varas, como nos faz lembrar o nosso querido Bezerra de Menezes. E feixe de vara você não quebra. Sozinhos, pontos de vista. Unidos, união. Que a união possa nos auxiliar no amor e, acima de tudo, na independência. E aqui em Minas Gerais,
Usava-se uma sigla entre os maçons da Inconfidência Mineira. Quando chegavam para as reuniões, davam 3 toquinhos na porta. Aí alguém perguntava lá de dentro qual era a senha. A senha era o ai. Aí o mineiro aprendeu a falar com o tempo o ai, mas que na realidade significa união, amor e independência. Independência. O nosso Alferes Xavier depois pôde gritar através dos condutos psicofônicos de Pedro I, conforme a descrição de Humberto de Campos. Independência ou morte. E agora, no século XXI, Brasil, nós precisamos de organização. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de educadores. Nós precisamos de leis. Porque sem ordem não tem progresso. Mas nesse ingrediente todo, falta. E há de chegar um momento em que a bandeira do amor vai tremular por todo esse solo varonil, esse país continental, que é a nossa pátria e que há de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Muito obrigado. Desculpem as nossas falhas. E assim nós interrompemos essa primeira parte da nossa reunião, rogando a Jesus que abençoe a todos nós, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos que sofrem. Que abençoe, Jesus, os políticos. Senhor, abençoe os homens de ciência, aqueles que organizam, que direcionam, aqueles que disciplinam. Abençoe a nova geração, espíritos que reencarnaram com um compromisso de auxiliar o nosso país, o nosso planeta. Abençoe, Senhor, os nossos parentes que estão no mundo espiritual. Abençoe, Senhor, os nossos mentores que nos inspiram, que nos toleram, que nos ajudam. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe a toda a rede Amigo Espírita. Mas eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que conhecem o Teu Evangelho e que ainda não se comprometeram em vivê-lo em espírito e verdade. Que Maria Santíssima esteja com todos nós. Muito obrigado.